Sauda sim, povo de Deus da live, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Saudo também os irmãos da rádio, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Estou aqui falando a Jovem Pâmela, que Deus abençoe a vida de cada irmão e de cada irmã que estão presentes aqui conosco. Quero agradecer assim a igreja lá de Portugal que nos está ouvindo, que Deus abençoe fortemente as suas vidas, a cada membro, a cada pessoa, que Deus continue tocando e renovando a cada vez mais. Amém? Vou estar assim, já entrando na palavra, porque estaria assim acabando mais cedo o culto. No livro de Jó, no capítulo 1, no versículo 6, se você quiser estar na sua casa de meditando, livro de Jó, capítulo 1, versículo 6, que diz assim: E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, e veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passar por ela. E disse o Senhor a Satanás: Observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto e temente a Deus, e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: Porventura tem Jó a Deus debalde? Porventura não o cercaste tu de bens a ele, e a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentando na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não te blasfema contra ti na tua face. Amém? Irmãos, essa palavra é muito forte. Podemos ver que hoje em dia, o tempo em que estamos vivendo é um tempo em que nós temos que perceber que não importa o tamanho da dificuldade, não importa o tamanho do problema, não importa o tamanho da luta, Deus, Ele está com você. Deus, Ele te ouve, Deus, Ele compreende a sua dor. Eu quero que você entenda uma coisa. Jó, quando ele passou por esse momento, quando Satanás apareceu para Deus, Satanás queria mostrar para ele que quando a pessoa ganha algo de Deus, que é valioso, ele pensa que nós iremos nos afastar dele. Eu quero te falar uma coisa: estamos vivendo um tempo em que as pessoas ganham as coisas de Deus e não valorizam. As pessoas não sabem valorizar o que Deus dá. As pessoas não valorizam o que Deus deu. Eu vou te dizer uma coisa: a sua vida, ela tem um valor. A sua alma, ela tem um valor. Você tem um valor. Então não pense que você está aqui em vão. Não pense que você entrou nessa vida em vão. Não pense que não tem nenhum propósito. Você está vivo. Sim, você tem sim um propósito. Deus, Ele tem uma obra muito grande na tua vida. Quando você menos esperar, quando você menos imaginar, você vai ver o que Deus tem guardado e planejado para você. Quando Satanás apareceu, para você entender um pouco essa história, eu vou voltar um pouco atrás. Jó, ele era uma das pessoas mais ricas naquela época. Pensa só, hoje tem muita gente que são bens de vida e não valoriza Deus por estar bem na vida. Mas Jó não, Jó, ele tinha um coração que era temente a Deus. Ele não ligava se ele tinha muito, se ele tinha pouco, se ele tinha uma quantidade maior ou uma quantidade pequena, se ele tinha uma mansão ou se ele tinha um monte de casa. Não, ele não se preocupava com o que ele tinha na terra. Ele se preocupava com o que Deus tinha para ele. Ele se preocupava em estar na presença de Deus. Ele se preocupava em servir a Deus. As pessoas hoje em dia, quando ganham alguma coisa de Deus, vou dar um exemplo: quando a pessoa ganha um carro, quando a pessoa ganha uma casa, ela sempre vai querer mais, ela sempre vai procurar mais. E não é assim que Deus quer. Não é assim que Deus trabalha. Quero que você entenda, Deus, Ele tem um trabalhar, Ele tem um propósito muito grande na vida das pessoas, mas não é assim que Deus, Ele vai fazer na tua vida. Quero que você saiba que mesmo que a dificuldade, a luta esteja grande, irmã Pâmela, eu nunca consegui algo na minha vida, eu nunca conquisto algo na minha vida, eu estou passando uma necessidade muito grande na minha casa, eu estou passando uma dificuldade muito grande, eu não tenho um emprego, eu não tenho uma porta de emprego, eu não tenho como sustentar a minha casa. Eu vou te falar uma coisa: Deus, Ele está no controle de tudo. Aquele que serve, aquele que o adora, Ele sempre estará no controle de tudo.
Jó, ele não viu como a luta estava aumentando, para você ver que Deus, ele trabalha de uma forma que a gente não entende. Quando Jó começou a perder tudo, foram tudo de uma vez só. Foram notícias de uma vez só. Perderam os filhos, perderam tudo, perderam os animais que ele tinha, perdeu a casa e perdeu a própria saúde. Mas ele não olhou para o tamanho da dificuldade. Ele não olhou para o tamanho da luta. Ele disse o seguinte: Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ele poderia falar: Senhor, o Senhor me deu tudo e tá tirando tudo. Por que eu tô passando por essa luta? Por que eu estou passando por essa prova? Por que eu estou passando por essa dificuldade? Porque o Senhor está fazendo isso comigo. Mas não, ele diz assim: Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero te dizer uma coisa: ao invés de você olhar o tamanho do teu gigante, ao invés de você ver o tamanho da sua luta, não, para e veja o que Deus tem planejado, o que Deus tem guardado e o que Deus irá te fazer na tua vida. Não se preocupe com o que vai vir, mas se preocupe com a sua salvação. Não importa o tamanho da luta, não importa o que você ganhou ou deixou de ganhar, o que importa é Deus na tua vida. Não adianta você bater no peito e dizer pra mim que você ama Jesus se você só sabe se preocupar com os seus bens materiais. Eu vou te fazer uma simples pergunta. Eu estou falando o que Deus está mandando eu falar. O que é que você está fazendo pra Deus? O que é que você está se preocupando? Por que o teu coração está assim? Por que você está colocando a tua vida assim? Não coloca as coisas materiais como prioridade, mas sim coloca Deus. Não se preocupe com o dia de amanhã, porque ele não pertence a nós, pertence somente a Deus. O que ele tem desenhado para você na tua vida, você só poderá ver as cores coloridas lá para frente. Ele apenas ainda pegou uma folha e começou a desenhar o teu futuro. Ele ainda vai colocar cor para que você veja o quão desenho da tua vida é real. Tem um hino que você ouve muito, que é aquele: o maior pintor do mundo. Ele está pintando a tua história. Ela pode não ter cor, mas ele está pintando a tua história. Ela pode não ter formato, você não está entendendo o desenho, mas lá na frente você vai ver o quão lindo ficou. Ela pode não fazer sentido agora, mas você vai ver que Deus, ele te desenhou de uma forma, de uma maneira em que você menos entende e expressa. Ele está fazendo isso porque ele te ama. Ele está fazendo isso porque ele quer você na presença dele. Não adianta você se preocupar com quantas pessoas irão estar assistindo essa live. Não adianta você se preocupar quem é que está assistindo a live. Não adianta você tentar colocar a quantidade de pessoas que estão assistindo essa live se você não quer sentir o Espírito Santo. Nós temos que se preocupar com a presença de Deus. Nós temos que se preocupar se Deus está aqui conosco. Nós temos que se preocupar se Deus, ele está no centro da nossa vida. Quando é que ele foi o centro da sua adoração? Quando é que você abriu mão das coisas, das provas, das lutas e disse: Deus, seja o centro da minha adoração, seja o centro do meu louvor, seja o centro da minha oração, seja o centro da minha palavra. Para de pregar para as pessoas, para de dizer que as pessoas fazem tal coisa na tua vida. Não é você, não é as pessoas, é Deus que trabalha na sua vida. Vamos parar de colocar o erro na nossa frente. É triste de ver que as pessoas estão se afogando no próprio erro. E mesmo que a gente tenta se consertar, isso não dá certo. E mesmo que a gente tenta mudar algo dentro de nós, parece que tem algo que não deixa. Eu quero te falar uma coisa. Deus, ele te ama muito. Deus, ele tem uma obra muito grande na tua vida.
Deus, Ele tem um projeto maior na tua vida. Quando você lê o livro de Salmos, você vai ver a oração do salmista Davi. O mais lindo é ver que ele não se preocupava com a dificuldade. Mas Salmo 23 você vai ler que é uma coisa linda. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz viver de pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça. Por amor de seu nome, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consola. Prepare-se uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Deixa o teu cálice transbordar, deixa o azeite que é em ti transbordar. Não tenha medo de deixar o que Deus colocou dentro de você transbordar. Não tenha medo de dizer quem você serve. Não tenha medo de dizer as palavras que Deus colocou na tua boca, porque grande é a obra que Deus tem na tua vida. Grande é a promessa, grande é o milagre que Deus quer fazer na tua vida. Deus, Ele tem um trabalhar muito grande. Ele quer contar a tua história para o universo. Deus, Ele quer contar para o mundo todo o quão grande Ele é na tua vida. Mas sabe qual é o mais incrível de tudo isso? Quando uma pessoa ela começa a ficar conhecida, ela coloca o eu dela primeiro do que colocar Deus. E não dá certo viver assim. Não dá certo andar assim. Deus, Ele quer ser o centro da sua adoração. Eu quero dizer uma palavra de consolo para você que está me assistindo e que está se perguntando o que é que está acontecendo com a tua vida. Esse ano que passamos não foi fácil. Esse ano que passamos foi difícil. Esse ano que passamos foi sem palavras. Esse ano que passamos foi inexplicável. Esse ano que passamos foi algo que chocou o mundo todo, o Brasil todo, o país todo, o planeta todo. Mas esse ano que passamos foi com Deus. Esse ano que passamos foi estando ao lado dele, vivendo com ele, estando com ele. Então, quando você achar que a tua dificuldade está difícil, quando você achar que a tua prova está difícil, pense o seguinte: é Deus que está no controle de tudo. É Ele que está sondando o teu coração. É Ele que está dizendo: ei, eu estou contigo, eu te abraço. É Ele que está do teu lado dizendo: eu me importo com a sua dor. Eu pude ver o seu sofrimento. Eu contemplei as suas lágrimas. Eu ouvi o seu clamor. Eu te abracei, eu te consolei. Então não temas, porque eu sou contigo. Não temas, porque eu estou ao teu lado. Diz assim: Senhor, eu estou aqui. Senhor, eu me rendo a ti. Senhor, eu me prostro a ti. Mesmo não merecendo nada, mesmo não merecendo o teu amor, mesmo não merecendo a tua presença, o Senhor me ama, o Senhor me ouve, o Senhor me compreende. O Senhor tem me ouvido, o Senhor tem me entendido. Deus, Ele sempre vai ser o centro da sua adoração, se você o deixar entrar na tua vida e fazer morada. Se você o deixar entrar na tua vida e fazer morada, Ele sempre vai estar ao seu lado, te consolando, te ajudando, te guiando, te protegendo e estando com você. Nós sabemos que vai ser difícil essa luta. Nós sabemos que vai ser difícil essa prova. Nós sabemos que o inimigo vai lutar de tudo quanto é forma em nossa vida, tentando nos destruir, nos afastar de Deus. Mas tem uma coisa que a gente não sabe, para vocês da rádio que estão nos assistindo e para você da live que está nos assistindo. É que Deus, Ele é onipresente, Ele é onisciente, Ele é onipotente. Imagina só, o grandioso, o Pai de todos, o Príncipe da Paz, o Deus Emanuel, o Deus conosco, o Yeshua, estando ao teu lado, te abraçando.
e dizendo: eu tenho algo maior preparado para você. Eu tenho um projeto maior preparado para você. Eu tenho planos maior preparado para você. O que eu tenho preparado para você, você não sabe dizer, você não sabe escrever, você não sabe desenhar, mas eu sei que eu tenho algo preparado para você. Quando você pensar em desistir, quando você pensar em abandonar tudo, eu quero que você pense o seguinte: Deus, Ele está sendo o centro da sua adoração. E o mais importante de tudo é você aprender a valorizar a cada minuto, a cada segundo que Deus está com você. Ele te ouve, Ele sempre te ouviu. Voltando na palavra do Senhor, Satanás queria mostrar para Deus que Jó ia desistir do que Deus tinha planejado para ele, do que Deus tinha preparado para ele. Mas sabe o que ele fez? Ele teve tudo quanto é tipo de barreira impedindo ele de louvar a Deus. Ele teve tudo quanto é tipo de luta, tudo quanto é tipo de prova para ele não adorar a Deus. Mas ele mostrou para Satanás que quem está sendo o centro da adoração dele, quem está sendo o centro do louvor dele e quem estava sendo o centro da vida dele era Deus. Irmã Pamela, está sendo difícil eu voltar para os caminhos do Senhor. Irmã Pamela, está sendo difícil eu ouvir a voz de Deus. Irmã Pamela, está sendo difícil eu estar na presença de Deus por tais lutas que eu estou passando. Eu vou dizer uma coisa: tá vendo essa luta? Tá vendo esse impedimento? Tá vendo essa prova? Ela é passageira. E quando você menos esperar, quando você menos imaginar, você vai ver o que Deus tem guardado, o que Deus tem planejado e o que Deus tem para você. Eu quero que vocês vão comentando aqui embaixo os seus planos com Deus. Não tenha medo de dizer o que você quer que Deus faça na tua vida. Qual é o milagre que você quer para Deus? Qual é o seu sonho? Qual é o seu projeto com Deus? O que você quer? Qual é a mudança que você quer dentro de você? Irmã Pamela, eu quero crescer espiritualmente. Irmã Pamela, eu estou me afastando de Deus. Irmã Pamela, eu não tenho mais força para louvar, eu não tenho mais força para adorar. Comente aqui embaixo, a gente vai estar orando por você. Mas não desista dele, não desista do projeto dele, não desista do plano dele na tua vida. Porque grande é a obra que Deus tem para você. Grande é o milagre que Deus tem na sua vida. Ah, meu casamento está sendo destruído. Meu casamento não está sendo o que era para ser, o que eu sonhei, o que eu pedi para Deus. Você não pode desistir daquilo que Deus te prometeu. Você não pode desistir daquilo que Deus colocou na tua vida. Tudo isso é passageiro. E depois de tudo que Jó passou, pela doença que ele pegou, que estava à beira da morte, a mulher dele, ao invés de estar ao lado dele, criticou ele por tal situação que ele estava passando. Deus, ele recompensou ele, multiplicou cada vez mais. Então, quando você vê que você está passando por uma luta em que você pensa que vai ser difícil, que você está passando por uma prova que você pensa que vai ser complicado, quero dizer uma coisa para você. Só ore e agradeça a Deus. Só diz para Deus que você não tem mais força e que você não consegue lutar se Ele não estiver na frente. E aí você vai ver que Ele vai multiplicar a tua vitória mais. O que eu mais gosto de fazer é falar sobre reflexão. Porque hoje em dia nós estamos vivendo num tempo em que as pessoas elas precisam de uma palavra de força, de consolo. Porque nós estamos vivendo num século em que ninguém se importa com o sentimento de ninguém e ainda critica e ainda diz mal sobre o sentimento do próximo. Mas nós fomos feitos
para ajudar. Nós fomos feitos para ajudar a cada pessoa que está passando por tais coisas. Irmã Pamela, eu tenho força, só que eu ainda não consegui me encontrar com Jesus. Eu tento todos os dias, me esforço todos os dias, mas eu não consigo me encontrar com Jesus. Eu vou dizer uma coisa pra você. Encontrar com Jesus não é você ir na tua igreja, em qualquer igreja que seja, e dizer: Senhor, eu me aceito. Não. Senhor, eu te aceito com todo o meu coração. Não. É você estar num lugar secreto com Deus e dizer: Senhor, entra em mim e faça a morada. Você não tem que escolher Ele, porque Ele já te escolheu. É você aceitar Ele na tua vida. Quando Jesus morreu por você na cruz, Ele já te escolheu antes mesmo de você existir no ventre da tua mãe. Mas o mais incrível de tudo isso é saber que as pessoas, elas não valorizam o Deus que tem. É saber que as pessoas não conseguem dizer: Senhor, eu te amo muito, Senhor, obrigada por tudo. As pessoas não conseguem valorizar o Deus que tem. Mesmo Ele morrendo na cruz, mesmo Ele dando o seu próprio filho para morrer por nós, mesmo Ele se fazendo de carne para morrer por nós, não, ninguém sabe valorizar o Deus que tem. E se você sabe valorizar, continue assim. E se você o ama de verdade com todo o teu coração, continue amando, não desista dele. Porque é triste de ver que as pessoas não estão sabendo mais valorizar o Deus que tem. É você dar um abraço numa pessoa e saber que você pode ser a força daquela pessoa. Nós estamos vivendo um tempo em que a depressão, a opressão, está tomando conta principalmente dos jovens. E os pais, ao invés de entrar numa oração com eles, dizem que aquilo lá é coisa da cabeça e que aquilo é uma desculpa. Não, isso não é. Você quer saber o que é isso? É um sentimento inexplicável que nem aquela pessoa sabe dizer. É como se algo dentro dela estivesse correndo lá por dentro. É como se algo dentro dela tivesse dado uma facada no coração dela. E é uma dor inexplicável que só dá vontade de chorar. Ela precisa de um abraço. Ela precisa de uma palavra amiga ou amigo. É você mostrar que se importa. É você mostrar que o ama. O que é pra você ser cristão é você estar todos os dias na igreja glorificando a Deus e você chegar na simples uma pessoa pedir uma oração e você negar? Ser cristão não é só andar com Cristo, mas é você fazer o que Ele fez na terra. Ser cristão não é você me dizer que serve ao Senhor e você simplesmente esquecer do teu próximo. Ser cristão é você dizer para mim e para todos que o ama. É você não abandonar eles quando eles mais precisar. É você estar no lado deles quando ele mais precisar. Porque quem passa por uma dor, a única coisa que quer ouvir naquele momento é: Deus te ama. Jesus, Ele se fez homem. Aquela cruz que Ele carregou era o seu tamanho, era o meu tamanho. Aquele peso que Ele carregou era o meu peso. Aquela facada que Ele levou era minha facada. Mas Ele se colocou no meu lugar. Ele se entregou no meu lugar. Porque Ele me amava. Ele se importou comigo. Ele se importa comigo. Ele me fez. Ele disse para mim que não importa quantas pessoas gospem na minha cara, não importa quantas pessoas dizem que não se importa comigo, mas Ele olhou para mim e o primeiro suspiro dele naquela cruz, quando Ele morreu,
foi por mim, foi por você. Esse sorriso que não sai mais dos teus olhos, do seu rosto, essas lágrimas que a única coisa que sai, ela vai passar. O choro dura uma noite, mas pela manhã a alegria virá. Ontem eu estava pregando na sede setorial de Campinas, aqui da Deus Amor, e é algo tremendo. Deus, Ele quer mudar os corações. E é triste de ver quantos jovens saíram da presença de Deus, quantos adultos saíram da presença de Deus, quantos adolescentes e idosos saíram da presença de Deus. Mas eu quero te falar algo. Você não foi escolhido para sair da presença de Deus. Você foi escolhido para estar na presença dEle. Então louva, então adora, então exalta e glorifica o nome dEle. Porque quanto mais você glorifica, mais o inimigo vai ver que ele não tem nenhuma chance de tirar você da presença de Deus. Quanto mais você o exalta, mais você diz, Senhor, eu te amo, você vai ver que o inimigo não tem nenhuma chance de estar ao teu lado. Deus, Ele sempre vai te ouvir. Deus, Ele sempre vai estar ao teu lado. Deus, Ele sempre vai estar dizendo, eu te amo, por mais que você esteja longe dEle. E quando você precisar, Ele vai estar aqui para você. Então não tema, porque Ele é contigo. Não se preocupa com o amanhã, porque o amanhã Ele vai mudar e Ele vai te mostrar que grande é a obra que Ele tem na tua vida. Não adianta você em cima do púlpito dizendo que Deus está no controle de tudo, se a única coisa que você pensa é que Deus está longe. Ele não está longe, Ele está dentro de você. Basta você querer deixar Ele te usar e querer deixar Ele tocar e mudar a tua vida. Deus, Ele vai prover. Os sonhos não acabou, os sonhos não morreu. Volta a sonhar como se fosse a primeira vez. Volta a dizer, Senhor, eu te amo, como se fosse a primeira vez. Porque quando você fizer isso, você vai ver que Deus, Ele tem planejado e guardado algo maior para você. E quando você pensar que não tem força, eu vou dizer uma coisa pra você, o mundo pode cuspir na tua cara. Você pode dizer pra mim que ninguém te ama, mas eu vou dizer assim, Deus, Ele te ama. E não só Ele, mas nós que estamos aqui na rádio, Quero Adorar, amamos você também. E se você tem algum pedido, se você quiser desabafar algo, é só estar comentando conosco, entrando no privado conosco, que a gente vai estar assim te ajudando. Porque a nossa obrigação como cristão é estar ajudando aquele que precisa, aquele que necessita e aquele que quer estar sendo ajudado. Ah, mas irmã Pamela, eu não sei como dizer o que eu estou passando. Então faça um pedido de oração para nós. Nós temos oração aqui às 23 horas, quarta, quinta e sexta-feira. E não queremos perder essa oportunidade de estarmos orando por você. Todos vocês que sempre nos acompanham, e se você está nos acompanhando pela primeira vez aqui, eu quero que você saiba que sempre estamos orando por você, porque você é uma alma preciosa para Deus. Ele nunca te desenhou como se não quisesse nada. Ele te desenhou porque Ele tem um propósito na tua vida. Ele te desenhou porque Ele quer algo maior na tua vida. Ele te desenhou porque Ele tem um projeto maior na tua vida. Ele te fez, Ele te formou no ventre da tua mãe porque Ele sabia que grande era a obra e Ele sabia que grande Ele podia fazer na tua vida. Então, ao invés de você pensar a dificuldade, a luta, a prova, o tamanho que tá, pense o seguinte: Deus está no controle de tudo. Deus, Ele vai mudar a minha vida. Deus, Ele vai prover na minha vida. E Deus, Ele vai multiplicar o azeite que há em mim, na minha vida, até transbordar, nos enchendo com Teu Espírito Santo, nos enchendo com Tua graça, nos enchendo com
cada coisa, os detalhes que Deus tem para nós, Ele vai nos encher. E quando a gente for cheio, a gente vai ver que Deus, Ele vai ter uma obra maior. E quando a gente for cheio, a gente vai ver que o milagre e que a vitória ela vai chegar e que a gente vai cantar o hino de vitória. E quando a gente for cheio, a gente vai perceber que toda essa luta, toda essa prova tem um sentido e tem um propósito. E quando a gente deixar Deus trabalhar nossa vida e mudar o nosso coração, a gente vai ver que tudo que a gente passou, passaríamos tudo de novo para chegar onde chegamos. Então aprenda isso. Você não nasceu nessa terra em vão. Você não está nessa vida sem qualquer propósito. Você está aqui porque Deus tem um propósito. Você está aqui porque Deus te desenhou e Ele está pintando a obra-prima dele. E saiba, você vale tudo para Deus. E saiba, você vale mais que tudo. Você é um tesouro que Deus mergulhou no mar para encontrar. E que Ele está pintando a sua história. Amém? E você está fazendo uma oração com os irmãos. Você está citando assim o nome dos irmãos que nos acompanharam. Que Deus vai abençoar fortemente a vida de vocês. Quero assim se agradecendo ao Davi que está aqui conosco aqui em casa. Que Deus venha abençoar fortemente a sua vida e toda a sua família. Também quero assim estar agradecendo também a Circunsal de Boituvas. Que Deus vai abençoar fortemente a sua vida. A Lúcia também, que Deus vai abençoar fortemente a sua vida. Também a Nancy, que também participa aqui da rádio Quero Adorar. Que Deus vai abençoar fortemente, mãe, a sua vida e toda a sua família. E também a Igreja Evangélica Pentecostal lá de Portugal. Que Deus venha abençoar também a vida de vocês e toda a sua família, cada um de vocês membro. Que Deus continue abençoando. Quero agradecer a todos vocês que nos acompanharam. Vou estar assim fazendo uma oração de agradecimento. Quero agradecer também a cada irmão da rádio que nos acompanhou. Que Deus continue abençoando a cada um de vocês. Se você tiver algum pedido especial, vou pedir para que vocês comentem aqui embaixo para a gente estarmos apresentando na oração das 23 horas. Amém? Com vocês aqui, quarta, quinta e sexta, no Facebook, Nancy Gonçalves, provavelmente no Facebook Gerson Luiz também. Estaremos ao vivo aqui às 23 horas, orando em favor da sua vida. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, nós agradecemos por tudo que tem feito em nossa vida. Nós te agradecemos pelo fôlego de vida que nos deu, pela cada pessoa que está na nossa vida, Pai, mesmo que agora não entendemos o trabalhar seu, e mesmo que agora não entendemos o propósito do Senhor, nós queremos te agradecer por cada coisa que o Senhor tem feito em nossa vida, e por cada pessoa que entrou em nossa vida e que saiu da nossa vida também, porque nós sabemos que pessoas entram e pessoas saem, não porque não tem nada, Senhor Jesus, mas porque tem sim um propósito na nossa vida, Pai. Quero assim pedir por cada pessoa que nos acompanhou, e por essa pessoa que estará nos acompanhando depois, que o Senhor venha aumentar a fé dessa pessoa, que o Senhor venha, Senhor Jesus, multiplicar, Senhor Jesus, nós, na tua graça, Senhor Jesus. Quero pedir também no casamento, em favor do casamento da Juliana e do esposo dela, Senhor Jesus, dando graça e renovando o amor deles, Pai, renovando, Senhor Jesus, o teu Espírito Santo na vida deles, para que o Senhor venha voltar a ser o centro da adoração deles e que o teu nome venha a ser glorificado, Pai. Pai, abençoando os irmãos e as irmãs que nos acompanharam, Pai, aumentando a nossa fé e dando graça, Senhor Jesus, abençoando o país de Portugal e a cada membro dessa igreja que nos acompanhou e a cada pessoa, Pai, porque eu creio que o milagre, o trabalhar é grande na vida de cada um. É o que eu te peço e te agradeço em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Fica todos na paz do Senhor Jesus Cristo, e avisando os irmãos, terça-feira nós iremos fazer um culto de agradecimento especial aqui com os irmãos. Ainda não temos uma confirmação exata do pregador, mas assim eu quero estar anunciando que terça-feira estaremos ao vivo com os irmãos, louvando, orando, pregando e trazendo uma bênção na vida dos irmãos, porque nós sabemos que esse ano que passamos foi difícil, mas nós temos que agradecer a Deus por estarmos vivos, respirando e com saúde. Então eu te convido, você daqui da rádio Quero Adorar e daqui do Facebook também, a estarmos aqui, ó, terça-feira, dia 29, tá? Estamos aqui conosco às 20h30, louvando e exaltando o Senhor. Fiquem todos na paz de Jesus Cristo.